algumas questões que vem aí dessa questão de filho espiritual, que eu acho meio fake, ou bastante, né? Não sei. Sobre a questão de que eventualmente teriam me salvo, talvez por terem falado sobre os mandamentos, se é isso que aconteceu, para os meus filhos espirituais. Bom, primeiro que haveria o problema de impositividade. Se eu fosse falar também dos mandamentos para os meus filhos espirituais, eu estaria falando para outras pessoas que não são meus filhos espirituais. Então, assim, eu estaria impondo essa fé diante dos outros, o que seria talvez um problema dentro da igreja. Né? Não só para os meus filhos espirituais. Aliás, esses filhos espirituais não seriam só meus, né? Seriam também ali, vamos dizer, de outras entidades espirituais que estariam sugerindo outras doutrinas, né? No caso, a doutrina cristã. Ou outra entidade espiritual, vai saber o que for, né? Não pode ser, porque o primeiro ponto, como é que vocês me salvam? No sentido de supostamente falar dos mandamentos para as pessoas, isso teria me salvo, mas eu não quero a primeira forma de salvação, então vocês não me salvaram. Porque, de novo, a salvação é individual. Então não tem como vocês me salvarem. Talvez até em nenhuma forma de salvação vocês poderiam me salvar. Porque ela é individual, ela depende da opção da pessoa, não a partir do que o outro fez por mim, né? Nesse caso, fez por mim por meio de furto de filhos espirituais, ou seja, eles furtaram filhos espirituais para daí pregar os mandamentos para dizer nós salvamos você. Já que eu não teria falado dos mandamentos, embora eu pudesse falar depois. Né? O que também não haveria problema a princípio. Mas então nós furtamos para falar dos mandamentos para daí dizer que nós salvamos você. Não, mas não depende da opção de você, depende da minha opção. Primeira coisa. Segunda coisa. Não, mas vocês, o pessoal do ocultismo, né, pegou eventualmente. Espiritual só para dizer que eventualmente, aí que tá. Primeiro que não poderiam me salvar. Segundo, pegaram só para dizer que me salvariam, mas eles não teriam como, vamos dizer, fazer essa salvação por meio da pregação dos mandamentos, porque eu não desejaria essa salvação. Eles não podem me salvar e eu não desejo a primeira forma de salvação. Então eles não me salvaram porque eles daí teriam falado dos mandamentos para as pessoas. Só porque eu saí eventualmente naquilo que não era da minha responsabilidade, inclusive. Porque eu podia sair, olha, não, eu podia sair, acho que talvez essa seja a grande questão, eu podia sair porque eu estava evitando o risco das pessoas. Não porque eu tivesse o dever de falar alguma coisa que eu nem sabia que tinha o dever. Então aí que tá, eles estão forjando talvez uma salvação no sentido, não, nós fizemos o que era o seu dever, mas eu não sabia que era o meu dever. Aliás, inclusive eu nem tinha essa obrigação nem por contrato. Porque fazer o melhor para a igreja. Mas como fazer o melhor para a igreja numa obrigação que eu não conheço? Então não tenho obrigação de fazer. Não, mas aí tem a obrigação em relação... Aí que tá, aí haveria outra, né, em relação a filhos espirituais. Aí, justamente, em relação a filhos espirituais, eu estaria verificando qual seria a capacidade de proteção que eles teriam. Ou seja, não era bom para as pessoas, porque se eu não consigo proteger, eles eventualmente ficariam, vamos dizer, desguarnecidos. Então, eu estava protegendo as pessoas, no caso, pela saída. Né? Então, são dois pontos aqui. Eles não podem me salvar, porque depende da minha opção. Segundo, eu não quero a proposta de salvação em relação à primeira forma de salvação que eles estão sugerindo. Então, eu não acredito que eu precise... Não só não acredito que eu não preciso de salvação, eu não quero essa primeira forma de salvação por entender ela perigosa. Não só porque as pessoas estariam me dando, e porque elas teriam furtado os filhos espirituais para poder falar dos mandamentos e depois dizer que me salvaram. Não só por isso. Né? Não só por isso eu, vamos dizer, não desejaria essa salvação. Não desejo a salvação porque há outros efeitos que são ruins derivados desse conceito de salvação que, vamos dizer, não vou falar aqui. Por enquanto, não só por eu não concordar, no caso, com o formato de salvação, mas também, né, por não concordar com o formato de que forçar, não, eu salvo você porque eu furto o seu filho espiritual, já que você não pode falar da questão trabalhista, para eu poder falar dos mandamentos para as pessoas, já que isso seria supostamente o seu dever, mas você não pode falar por causa da questão trabalhista. Sim, mas eu não pude falar porque haveria escândalo na questão trabalhista, eu não teria como proteger. Que essa sempre foi a questão. Né? Apenas se houvesse uma proteção em meio ao pecado, a qual eu nunca tive certeza que ocorreria. E em 2019 eu achei que não ocorreria, então teria que contabilizar isso também. Depois você achou que contabilizaria. Não com certeza. Em 2019 eu achava que não. Então,
Ou seja, a minha ideia em 2019 é que eu estava protegendo as pessoas, evitando o debate. Então tem que levar isso em consideração. Não, mas mesmo, vamos supor, mesmo assim você teria o dever de esperar. Não, em hipótese de pilotagem, de eu estar pilotando avião ou pilotando ambulância para as pessoas, não, porque eu não sou responsável pelo pecado dos outros. Que não sejam meus filhos espirituais. Se for filho espiritual, depende, porque aí que tá. Em sendo filho espiritual, isso seria a terceira decorrência do tema. Né? Em sendo filho espiritual, eu não tenho exatamente a responsabilidade de ficar e proteger, porque se eu não conseguir proteger, é um risco colocar as pessoas, no caso, já é um risco colocar as pessoas em mais risco, né? É um risco colocar as pessoas em perigo, então eu prefiro não fazer. Então são três coisas nesse tema, amarrando algumas questões desse tema. Primeiro, qualquer salvação, mesmo talvez a primeira salvação, que é um conceito perigoso, a primeira salvação, sendo um conceito perigoso, é essa parte, vamos dizer, não parte, essa primeira forma de salvação, dependeria também da minha vontade individual. Não só isso, dependeria também do meu comportamento individual. Então eu não poderia eventualmente não poderia ser ajudado por alguém a eventualmente me dar essa forma de salvação. Porque ela também dependeria da questão individual, mesmo na questão da graça. Mas a graça é uma coisa que é te dada. Sim, mas eu teria que aceitar a graça. Então a salvação é individual, continua sendo individual. Eu teria que aceitar. Primeiro. Então, segundo, primeiro, não teria como eles me salvarem, porque a salvação é individual, mesmo a aceitação da graça é individual. Depende de eu aceitar e depende de eu ter algum comportamento. Essa é a primeira coisa. Essa questão. Segundo, eu não desejo. Aí tá. Aí eu não só teria que ter o meu aval individual e eu teria que aceitar a graça. Além disso, não. Eu acho que essa salvação é um conceito perigoso. Eu não quero ela para mim. Eventualmente aqui eu explico algumas coisas que funcionariam para quem a deseja. No meu caso, que não a desejo, não tem como eles eventualmente pregarem sobre os mandamentos para as pessoas e me salvarem. Porque eu não quero que a pregação sobre os mandamentos dos outros me salve e eu não quero o resultado dessa salvação. Essa é a terceira questão. Terceiro ponto que eu estava discutindo. Por que eu discuto o terceiro ponto? Porque havia uma obrigação, não exatamente de eu esperar para dar a salvação para as pessoas, porque eu teria que receber a salvação das pessoas. O mais certo seria sair do ministério, porque eu não concordaria com a igreja, buscar fundamentos em relação aos mandamentos e depois explicar os mandamentos para as pessoas. Eu teria que explicar depois. Explicar o fundamento, explicar porque algumas coisas na Bíblia eventualmente são contraditórias ou até erradas. Eu teria que sair do ministério e voltar depois para fazer a explicação. Isso poderia ser feito antes ou depois de 2021. Mas eu entendo que haveria o meu dever no sentido assim. Se eu recebesse o argumento dos mandamentos depois, vamos supor 10 meses depois, e não no começo de 2020, 10 meses depois da minha saída, ou do tempo que seria da minha saída, mas se eu permanecesse até 8, 10 meses depois e recebesse, vamos supor, os mandamentos. Só que aí eu teria que sair para voltar depois. Isso poderia ser feito antes de 2022 ou depois de 2022. Eu falei 2021, não, 2022, quando eu fui criticado. Se eu recebo o argumento depois, ok, então por que eu me cobro nesse sentido? Porque eu entendo que, talvez sim, eu tivesse a obrigação de ficar lá, mas eu não tinha a garantia de que eu seria protegido e nem as pessoas, ou que eu protegeria, ou que as pessoas seriam protegidas por entidade espiritual, e isso teria que ser rápido, ou as pessoas não se escandalizariam. Eu entendo que haveria a minha responsabilidade, porque eu poderia ficar nesses 10 meses no ministério, e esses 10 meses seriam de produtividade, mesmo que não fosse para falar dos mandamentos. Eu entendo que poderia haver esse dever, só que não tanto em relação à questão dos mandamentos, em relação à questão do tempo. Porque se eu recebo os mandamentos, eu vou ter que sair da igreja para voltar depois. Mas pode ser que houvesse esse tempo de qualidade, que é o que eu me cobro, na verdade. O que eu estou me cobrando é por isso. Era bom para receber os mandamentos, de repente eu receberia os argumentos de alguma forma, talvez não totalmente rápida, mas de uma forma que antes de 2022, antes de eu ser criticado, eu já conseguiria falar dos mandamentos na igreja. Mas não só por isso, pelo tempo que eu passaria lá também, né? Até receber o argumento dos mandamentos. Só que aí incidem, né, várias outras questões. Mas pode ser que eu falasse antes de 2022, o que caracterizaria a minha responsabilidade. Mas pode ser que não também. E como eu acho, inclusive, essa hipótese mais provável. Mas vamos continuar. O que eu me cobrava mais não era tanto em relação aos mandamentos, porque em relação aos mandamentos havia dúvida. Poxa, peraí, talvez eu só recebesse o argumento, as informações sobre os mandamentos, recebendo os argumentos, sei lá, 10 meses, 2019, novembro,
até agosto, setembro de 2020, receberia os mandamentos, sairia da igreja, buscaria os fundamentos lendo a palavra e depois voltaria para a igreja. Isso poderia ser feito em 2021, um pouco antes de 2022 ou depois de 2022. Se depois de 2022 eu não tenho responsabilidade nenhuma porque o ataque foi feito antes. Então, mas eu só superaria a minha dúvida, ou mesmo só receberia os argumentos sobre os mandamentos só lá em 2022, não antes. A depender de quando eu recebesse a informação. Então essa é a linha temporal. Essa é a linha temporal. Mas antes disso, o que eu me cobrava era na questão desse tempo de qualidade. Só que esse tempo de qualidade haveria um problema, porque eu não teria como proteger. Então não teria como passar esse tempo de qualidade, porque as pessoas não receberiam, vamos dizer, proteção. Eu tinha muita dúvida se elas iam receber proteção ou não. E essa dúvida ali veio à tona em 2022. Era essa questão que eu estava me cobrando mais. Eu não achava tão lógico a questão de Deus querer colocar as pessoas em risco, em questões argumentativas complicadas e tal. Mas eu também considerava isso uma possibilidade. O que eu achava mais provável do que isso é, poxa, Deus vai proteger em meio ao pecado e as pessoas não vão se escandalizar com o argumento trabalhista. Isso que eu tinha medo que fosse verdade. Eu não tinha certeza disso, mas era uma possibilidade muito grande. Eu não sei se isso é uma probabilidade ou não. Hoje eu entendo, a minha opinião varia. Hoje eu entendo que não é uma probabilidade. Eu já entendi que fosse. Então tem essa. E ainda quando, a questão que eu já falei, de quando que eu vou receber o argumento dos mandamentos. Se eu recebo 10 meses depois, não, peraí. Então, só até 2022 eu vou conseguir buscar todos os fundamentos dos mandamentos, não todos, mas pelo menos vários, ou, não vários, mas os suficientes, né? Vários, não vou dizer, mas os que são suficientes para isso. E ainda, eventualmente, superar a dúvida sobre se deveria falar ou não, porque a dúvida veio depois. E ainda também um pouco de medo de ser atacado, ou mesmo de falar uma questão em público na igreja que seria contra Cristo. Então aí é essa a questão. Isso, são 4 momentos, são 4 discussões. Talvez depois eu faça um vídeo resumindo mais essa questão. Mas só para dizer. Nesse vídeo talvez eu tenha. Nesse último tempo eu fui prolixo. Talvez depois eu dê uma sintetizada nisso, mas só para deixar esses pontos claros. E valeu.